Bom dia, povo de Deus! Vocês achavam que eu já estava em ritmo de carnaval, né? Um ligeiro atraso hoje, mas é porque, exatamente por eu estar no ritmo pré-carnaval, que eu precisava fazer essa live do consultório, porque depois a agenda tá daquele jeito, para não deixar ninguém com dor, né? Nesse feriado que a gente vai ter aí pela frente. Mas não é porque é carnaval que você pode se dar o direito de parar a sua vida e não tomar a decisão. E aí eu já vou puxar você que está aí, me mandando direct, falando que está interessado em fazer o start e não tomou a decisão ainda. O start indo já está com mais de 65% das vagas preenchidas e depois do carnaval, no dia 28 de fevereiro, vai ter virada de lote. Depois não vai vir chorando atrás de titia falando que eu não avisei, tá? Recadinho tá dado, já coloquei lá no meu feed, já coloquei aqui nos stories, né? Lá nos stories, para vocês não perderem aí o prazo. Depois do dia 28 de fevereiro vai ter virada de lote e aí você pode ficar para trás. Sem contar que, graças a Deus, a procura tá grande e as vagas são limitadas. Acabou a vaga, a gente não abre vaga excedente porque a gente quer dar toda a atenção, todo o carinho para quem decidiu, né, fazer deste ano de 2026 um ano de fortalecimento da base. Né? E esse é o tema que a gente separou para falar hoje na live, que é como construir uma segurança. Né? E segurança, o que a gente pode entender por segurança? Eu acredito que 3 pilares formam a segurança. Primeiro é a capacidade de tomar decisões assertivas. Segundo é a capacidade de saber realizar, como realizar. Tomou. E o terceiro é em caso de intercorrências, né, de não sair ali muito bem como você havia planejado, você saber resolver. Então, esses são os 3 pilares para construir um profissional de segurança. A segurança, gente, ela não nasce do acaso. Ela é uma construção, tá? Então, não vem me falar, é dom, é talento. Não, tudo isso é treinável, é construível. Não é só dom, não é só talento, tá? É preciso treinar, é preciso se capacitar. Teve uma pergunta, eu preciso confessar com vocês, tá? Que não saiu da minha cabeça desde a live passada. Uma colega colocou aqui que ela queria fazer o curso, mas que ela tinha insegurança em relação ao retorno financeiro, né? Que ela iria investir no curso e ela tinha insegurança em relação a se ela teria o retorno financeiro deste investimento. E aí eu falei, né? Dei algumas respostas para ela, falei ali. E a verdade, gente, né? Uma coisa que eu não falei para ela, eu deixei subentendido, é que ninguém, absolutamente ninguém, vai investir em você se você não investir. A primeira pessoa que tem que investir em você, em acreditar em você, é você mesmo. Enquanto você não virar a chave na sua cabeça a respeito disso, me desculpa, mas você não vai conseguir passar a segurança que o seu paciente precisa perceber em você. Então, se ele percebe que você é uma pessoa insegura, ele percebe que você não investiu na sua caminhada, na sua especialidade ou no seu aprendizado. Se ele percebe isso, por que ele vai investir? Por que ele vai investir a vida dele, a saúde dele, em um profissional que ele percebe que não investiu? Então, enquanto você ficar com esse medo te bloqueando, é exatamente esse resultado que você vai alcançar, tá? Você não vai ter o retorno financeiro enquanto você não investir em você. Então, enquanto você está com medo e não investe financeiramente em você, por conta do medo de não ter o retorno, é exatamente esse o caminho. Você, infelizmente, assim, digamos, está no caminho certo para não ter retorno financeiro. Quer ter retorno financeiro? Primeiro invista.
tá? E é uma jornada, né? Como eu estava falando, essa segurança, ela não vai vir do acaso, ela vai vir de uma construção. E como que a gente faz essa construção, né? É exatamente com essa ideia que nasceu o Start, e foi com essa ideia que eu montei todo o programa do Start. O Start é exatamente todo programado para te garantir este tripé de segurança. Segurança para tomar as decisões corretas. Como que você faz isso? Sabendo diagnosticar muito bem. Gente, pior sensação que você, como profissional, pode ter e passar para o seu paciente é insegurança no diagnóstico, no que ele tem, no que ele apresenta. Se ele não percebe segurança, dificilmente ele vai fechar um tratamento com você. E é a pior sensação para você também. Se você não se sente seguro, você não passa isso para o paciente, você fica se sentindo o quê? Quantos aí que já não pensaram assim, ó, não passou pela cabeça de vocês? Ah, eu sou uma fraude, né? Eu não sei tudo. Eu não consigo, né, diagnosticar. Eu tenho certeza que já passou pela cabeça de algum de vocês, tá? Porque lá atrás já passou pela minha também. E eu escuto ainda de colegas hoje, tá, que me mandam um direct e que falam exatamente isso. Grazi, eu me sinto uma fraude. Eu não sei, né, diagnosticar com segurança. Então, este é o primeiro passo. Saber diagnosticar com segurança. E no Start Endo a gente investe tempo e faz um mergulho profundo. Eu tenho ficado muito preocupada, de verdade, tá? Com essa questão de diagnóstico. Eu tenho visto muitos diagnósticos errados por aí. Eu tenho visto muitos questionamentos a respeito de sinais e sintomas, e a pergunta não pode corresponder àquela dúvida que a pessoa tem. Então, eu tenho ficado muito preocupada com isso, e eu tenho percebido que a base está faltando, né? Conhecer aonde você trabalha, conhecer o tecido pulpar, mas é conhecer, gente, detalhes. Fibras do tipo A, fibras do tipo C, vocês sabem sobre isso? Vocês dominam sobre isso? Sejam sinceros, se não quiserem colocar aqui nos comentários, respondam para vocês mesmos. E aí vocês já vão ter a resposta, tá? Fases da pulpite, né? Os tipos de necrose que a gente pode ter, as fases de um processo de uma periodontite apical, se ela é crônica, se ela é aguda, se é um abscesso crônico, se é um abscesso periapical agudo. Né? Quais são os sinais, quais são os sintomas. Percebo uma confusão muito grande nisso. Se tem confusão em diagnóstico, a chance do seu tratamento dar certo é mínima. A chance do insucesso aumenta substancialmente. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Ter segurança para diagnosticar. Ter segurança para indicar o tratamento correto. Tá? Este é o primeiro passo. O segundo passo, né, que é o segundo pé do tripé, é sobre executar. Agora sim, vem a execução. E eu percebo que as pessoas estão pulando para essa segunda etapa. Na verdade, as pessoas estão concentrando o estudo da endodontia, tá? E estão facultando a isso o sucesso, tanto do tratamento quanto o seu sucesso como profissional, que é só a parte de execução. Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre lima, sobre instrumentação, sobre obturação, tá? Essa é a segunda etapa. E sim, a gente não pode menosprezar. Ela tem que ser feita de forma muito bem feita, muito protocolar. Essa é a palavra que eu amo usar e que vocês vão me ouvir falar várias vezes. A endodontia, gente, ela é protocolar. Pulou uma etapa daquele protocolo muito bem estabelecido, as chances de dar errado no próximo passo vai aumentando. Entendeu? Então, a endodontia ela é protocolar. Se você souber fazer um protocolo bem feito, se você souber escolher o sistema de acordo com a anatomia, e isso vem lá do diagnóstico. O que faz o diagnóstico? Saber interpretar as imagens, tá? Ontem eu recebi uma paciente aqui
que eu fiz, né, o diagnóstico dela e pedi para ela fazer a tomografia. Tá? Ela é um desses casos que eu falei que eu estou com a agenda corrida, que eu preciso atender todo mundo antes do carnaval, porque eu não quero deixar ninguém com dor. E essa é uma paciente. E aí, quando eu fui analisar, ela saiu daqui, tá? Eu fiz o diagnóstico, pedi para ela fazer a tomografia, a clínica radiológica já me enviou as DICOM. E eu já conversei sobre isso com vocês, né? A gente não pode ficar escravo da clínica radiológica. Da gente só conseguir ler o exame com o PDF, com a seleção que a clínica radiológica faz e com o laudo que a clínica radiológica faz. Porque isso, em média, demora 3 dias, pelo menos. 4 dias, tá? E aí, como é que faz num caso desse, igual eu contei, de urgência? Que a paciente veio, né, começando uma sintomatologia ali, eu já fiz o diagnóstico, mas precisei da tomografia, né? Graças a Deus, hoje eu tenho esse protocolo, de todos os casos eu inicio com tomografia. E eu vou ensinar isso para vocês também. Avaliar a tomografia e estudar muito bem a anatomia, né? Como eu estava falando. O caso dessa paciente é um caso que na radiografia não aparece o que aparece na tomografia, tá? Um radix. O que é o radix, para quem não sabe? Uma raiz suplementar, tá? No molar inferior. Ela pode estar ou por vestibular ou pode estar por lingual. Na radiografia, meu bem, não dá para ver nada. Na tomografia, a gente consegue ver todos os detalhes, inclusive que esse radix está com espessamento enorme, tá? Então, eu faço o planejamento, tá? Da minha instrumentação, da minha abordagem, da minha abertura, da minha instrumentação e depois da minha obturação, de acordo com esse planejamento das imagens. E você também tem que saber fazer isso, né? Então, no START, a gente faz esse mergulho profundo. Primeiro, no diagnóstico, através dos dados semiológicos que o paciente traz para vocês. Vocês sabem o que é dados semiológicos? Escreve aqui para mim. Se alguém não souber, aí eu explico, tá? Não tenham vergonha. A gente está aqui para aprender, é para crescer um com o outro. Então, os dados semiológicos e depois, né, a avaliação clínica e depois a avaliação de imagens. Então, a imagem, ela não só serve para te ajudar no diagnóstico ou finalizar o diagnóstico, mas como também para você fazer o planejamento da sua segunda etapa, que é a execução protocolar. Tá? Então, gente, vocês veem que está tudo ligado. Se faltar esse primeiro tripé, o segundo não se sustenta. Tá? Porque para você realizar os protocolos bem feitos, antes você vai ter que ter avaliado muito bem as imagens. Então, eu já vi que esse caso dessa paciente não é um caso de um molar inferior simples. A raiz mesial tem uma curvatura que parece um joelhinho, sabe? Eu sei que eu não vou poder entrar linda, faceira e solta neste caso. Não, é um caso que eu vou ter que estar ali muito bem protocolizada, digamos assim. Vou ter que estar muito bem organizada. Tá? Sem pressa, não posso marcar essa paciente com pressa. Então, tudo isso você consegue se organizar, tá? Através da avaliação das imagens. E o terceiro ponto, tá? O terceiro ponto é, em casos de não sair como você quer, você saber resolver, tá? Semana passada, eu tive um caso aqui, onde tive uma hemorragia. Era um caso, né, que eu estava programada para fazer sessão única, e aí o caso estava com uma hemorragia, um sangramento, tá? Não era um sangramento intenso, mas eu por várias vezes colocava o cone de papel absorvente, dava um tempo, e ele sempre vinha com o finalzinho sangrando. Tá? E aí eu usei, né, uma das técnicas para controlar este sangramento. E aí a minha nova estagiária, ela ficou, Grazi, eu não entendi por que deu certo aquilo, né? Então é isso, você saber qual vai ser a estratégia que você vai utilizar frente a situações adversas, né? Então, aquele dia eu pude obturar na mesma sessão porque eu sabia qual estratégia usar para aquela situação. Se eu não soubesse, eu teria fechado o caso, o paciente ia para casa e eu não teria finalizado. Tá? Então, isso assim, foi só um exemplo, né? A gente tem outras situações,
né? E é importante você saber lidar com isso, porque tudo isso vai ser a construção da sua segurança. Só que esse tripé, gente, para ele se manter, ele depende, tá? Um do outro. Não adianta tirar um dos, porque vai cair, né? Qual a estratégia, Iraneide Dantas? Beijo, querida. Primeira estratégia para a gente controlar hemorragia: irrigação com água de cal, hidróxido de cálcio, diluído em soro fisiológico, de preferência o soro fisiológico gelado, tá? E nesse caso foi só isso, deu super certo, tá? E aprender, além dessa estratégia, muitas outras, né? Não só estratégias, mas você vai aprender o básico, a fazer o básico bem feito, a fazer um bom diagnóstico, a fazer uma boa técnica que travou. Entrou, voltou, gente? Estou on de novo? Me falem. Deu uma travada mesmo, a internet aqui deu uma instabilidade, mas eu já troquei de rede. Voltamos? Me falem aqui, por favor, se vocês estão ouvindo, se voltou, tudo certinho. Ótimo, Suelen, obrigada pela sua resposta. Tá, então ontem eu fiz um caso que aí assim, eu fico apaixonado, eu fico me sentindo uma heroína, tá? A verdade é essa, quase com vontade de colocar uma capa da Mulher Maravilha, que eu salvei mais um dente. Mas na verdade, quem salvou é a endodontia. A endodontia que é a grande estrela, tá? E a endodontia, ela é uma especialidade extremamente rentável e que deve ser valorizada. E ela só vai ser valorizada se nós nos posicionarmos de forma a gerar valor, tá? E isso também eu ensino no Start Endo. Então é importante que você tenha não só o preparo teórico, não só o preparo técnico, mas uma mente estratégica, tá? Porque não vai adiantar nada você ter teoria, você ter técnica, prática, se você não tiver uma mentalidade de um profissional de valor. Ok, gente? Então, tudo isso, né? Eu empacotei tudo isso de uma forma extremamente didática, extremamente prazerosa, extremamente palatável, seria essa palavra, para ensinar para vocês, para passar para vocês isso que eu vivo na endodontia, tá joia? Então, Start Endo, a segunda turma, ela já está com data para começar, a gente inicia em março. A primeira turma foi um sucesso. Gente, o que eu vi da transformação daquelas alunas preenche o meu coração e faz tudo valer a pena, tá? É isso que eu quero. É dividir com você, é passar para vocês e a endodontia que eu acredito para que vocês também possam viver isso. Então, vocês se beneficiam, mas também o paciente de vocês se beneficia. E mais do que tudo, a nossa especialidade se beneficia e se valoriza, tá? O objetivo aqui, ele é muito amplo, tá? A Iraneide falou soro fisiológico gelado, não escutei o outro, hidróxido de cálcio, PA, tá? A gente chama de água de cal. O hidróxido de cálcio em pó e você vai diluir no soro fisiológico gelado. Quanto, Grazi? Receitinha da avó, sabe? Um pouquinho de cada um, mas tem que ficar bem líquidozinho. Não é uma pasta de hidróxido de cálcio, é uma água de cal, tá bom? O curso, ele é presencial e online. Eu pensei em tudo, eu fiz com tanto carinho, de verdade, tá? Então, os alunos que têm condições de fazerem um curso presencial, a gente vai se encontrar por 6 sábados, o dia todo, de 8 às 18, tá? A gente não se separa nem na hora do almoço. Na hora do almoço a gente discute outras coisas, mas acaba falando sobre endodontia também, né? Vocês conhecem como que é. Então, quem vier para o presencial são 6 sábados comigo, tá? E tem acesso online por 1 ano a todo o conteúdo, teórico e prático. Além disso, a gente tem encontros quinzenais para tirar dúvida, para discutir caso, enfim, para perguntar o que quiser, né? É como se fosse uma consultoria minha. Eu estou ali a cada 15 dias, encontros online para a gente tirar dúvida e entender em que jornada, como que você está na jornada do Start Endo, tá? Para te ajudar neste processo. Então, apesar da gente se encontrar uma vez por mês presencial,
A gente vai se encontrar ao todo 3 vezes por mês. 2 serão online, tá? Então, o curso é online também, tá, Suelen? Você não tiver condições de fazer o presencial, ele já está disponível no online para você adquirir, tá? E a minha equipe está com uma condição interessante. Mesmo você não fazendo parte do presencial, você vai ser adicionado ao grupo do WhatsApp da turma presencial e você vai fazer parte desses encontros quinzenais, tá? Para tirar dúvidas, para conversar. Então você tem acesso a mim, você tem essa consultoria, essa mentoria comigo a cada 15 dias para o que você precisar. Discutir um caso ou alguma dúvida, enfim. Tá joia, minha querida? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Já que começaram a surgir dúvidas, vamos para a caixinha de perguntas, porque tinha perguntas lá na caixinha, mas se vocês quiserem, pode mandar aqui também, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Estudantes de graduação podem participar ou só profissionais formados? Estudantes de graduação podem participar, tá? Eu fiz esse curso com todo carinho, pensando também nos estudantes que estão ali próximos de se formar. Que, claro, já passaram pela endodontia teórica, né, laboratorial e clínica, tá? E que eu entendo que estão ali saindo da faculdade sem se sentirem seguros. Então, a ideia é exatamente você vir fazer o Start Endo. Porque quando você entra no mercado, a endodontia, gente, ela tem uma demanda interessante, tá? E você se sentir seguro para realizar, você não dizer não para os pacientes, neste momento que você está iniciando, vai fazer toda a diferença na sua trajetória profissional, tá? Mas para você não dizer não para os casos, você antes tem que se sentir seguro. Então, vem para o meu mundo, tá? Não tem atendimento a pacientes. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês. Graduandos não podem atender pacientes sem ser no ambiente da faculdade. Como eu fiz esse curso pensando em vocês também, o curso é completamente teórico e laboratorial. Tá joia? Então, não tem por que vocês não fazerem. Tá tudo certinho. Vocês podem fazer. Combinado? Qualquer pergunta podem mandar. Eu tô abrindo aqui as que foram mandadas lá nos stories, tá bom? Próxima pergunta. Tem certificado de quantas... Ixi, vamos fazer as contas. São 8 horas por dia, 6 módulos, 48 horas presenciais, depois mais as online. Tá bom? Tem certificado sim. Tudo certinho. Tudo. Gente, olha pra mim. Tudo certinho, tá? Não tem nada fora do padrão. A titia faz tudo certinho, sem enganação. Tá joia? Fiquem tranquilos. Próxima pergunta é uma pergunta clínica, ó. Prof, pode colocar pino na mesma sessão? Olha, que pergunta interessante. Eu sei que é uma dúvida, tá? De vocês. E eu gosto que vocês tragam essas dúvidas, porque isso para mim já é tão automático, tá? Mas eu sei que para muitos pode não ser. Por quê? Baseado em conceitos antigos da endodontia. Quando eu fiz endodontia, gente, não podia, tá? Não podia, né? Poder já podia, só que não era essa a orientação. Tinha um pouco, né, dessa questão de o pino era o protesista, só que colocava, o endodontista acabava o canal, né, ali, deixava preparado e mandava para o protesista. E aí ainda tinha aquela orientação, espera aí uma semaninha, 15 dias, para ver se vai ter qualquer desconforto, alguma dor pós-operatória, e só depois você vai no protesista. Isso caiu por terra, tá? Então a gente tem que, virar a chave, não ficar praticando aquela endodontia lá de trás, tá? E hoje a gente já tem trocentos estudos falando que o sucesso do tratamento, ele cai de 90% para 18% quando você não realiza a blindagem imediatamente após a finalização do tratamento de canal. É muita coisa, gente. É muita coisa para você colocar o seu trabalho em risco, né? A gente já sabe que quando a gente lida com biologia, a gente sempre tem uma taxa, uma porcentagem pequena, graças a Deus, de insucesso.
Se você não blinda, você mesmo está aumentando a sua taxa, o seu risco da taxa de insucesso. Não tem lógica, tá? Então, se o dente não necessita de pino, a gente já blinda com resina, tá? Se o dente necessita de pino, ninguém melhor para realizar esse procedimento do que o endodontista. É o endodontista que conhece o interior, né, da raiz, que conhece ali o campo de trabalho, né, aonde ele trabalha, dentro da raiz, no canal. É o endodontista que conhece, tá? Naquele momento, tá tudo isolado. Ou seja, a cadeia séptica, ela está mantida. E sem contar que quando eu blindo, eu protejo o meu trabalho. Eu falo que ninguém vai colocar a mão naquele solo sagrado. Meu trabalho, aonde eu fiz, é um solo sagrado. Eu não quero que ninguém coloque a mão, de verdade. Tá? Eu estou protegendo o meu trabalho. E eu protejo também o dente do paciente. Tá? Porque se eu não blindo, vamos supor que eu coloco ali uma coroinha com um pino provisório com um cimento provisório. E aí, sei lá, se esse paciente demora a ir no protesista e aquilo solta. Entrou saliva, contaminou tudo, né? Ou então ele pode fraturar o dente, perder o dente. Enfim, gente, nós precisamos entender este conceito, tá? Que nem é tão novo assim. Que é a endodontia. Esse foi o tema da minha palestra junto com a professora Renata, lá no CIOSP. A endodontia que entrega para a estética. Eu não preciso ser escultora, eu não preciso fazer a prótese, mas eu preciso ser protetora. Tá? O endodontista não precisa ser escultor, ele tem que ser protetor do dente do paciente e do seu trabalho. Isso é fundamental. Tá bom, minha querida? Então, para você que perguntou, não sei se foi uma mulher, mas para quem perguntou, pode, não só pode, como deve. Você deve realizar a blindagem. Grazi, eu não sei lidar muito bem com materiais adesivos, eu não conheço, eu não... Estude. Estude, é isso, tá? Um profissional que quer ser diferenciado, que quer ser valorizado. Deixa eu refazer minha frase. O profissional que quer ser valorizado e que quer se diferenciar, ele precisa ter diferenciais. Tá? Então pensa, um profissional que entrega o dente como há 20 anos atrás. Algodão e IRM, sei lá, algodão e cotosol. Qual o posicionamento desse profissional em relação a um outro profissional que entrega finalizado o dente? Gente, o paciente, muitas vezes, se ele não estava com dor, o paciente não quer saber do canal, ele quer saber de dente. Tá? Você entregar o dente preenchido em resina ou entregar com um pino de fibra e um provisório, pode saber que a sua valorização pelo paciente vai ser outra. E pelo seu indicador, você tem que saber conversar muito bem isso. Tá? Como conversar? Se inscreve no curso que eu ensino tudo. Tá bom? Obrigado, Almeida Leonardo Paixão. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Deixa eu ver. Aqui, essa aqui eu já respondi, né? Tem aula de tira dúvidas também. A gente se encontra fora do curso? Isso, a gente se encontra online, tá? Exatamente para tirar dúvidas, ou o que vocês quiserem. É fato que a gente vai se encontrar fora do curso presencial 2 vezes por mês, online, tá? A gente fica ali 1 horinha e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? 1 horinha eu nunca consigo, porque você tá vendo como é que a pessoa empolga quando vai falar, né, de endodontia, e eu entrego tudo mesmo, tá bom? Quais são, outra pergunta, os equipamentos que vamos utilizar no curso? Vamos lá. O curso, ele fornece equipamentos individuais, por isso que a gente fala que as vagas são limitadas. Porque a gente não vai, digamos, fazer um curso de qualquer jeito para vocês ficarem trabalhando na restrição lá, não. Então, cada aluno vai ter acesso a um motor elétrico, cada aluno tem acesso a um motor endodôntico e cada aluno tem acesso a um ultrassom, tá? Fora isso, vocês vão ter acesso a
sensor de raio-x, raio-x portátil, equipamentos para ativação da solução fora ultrassom, tá? Eu levo. Magnificação, tá? Tudo. Tudo que a endodontia contemporânea necessita, indica e preconiza, vocês vão ter acesso no curso. Fora de equipamentos que eu não falei, mas vocês vão aprender a dominar a tecnologia que ler o exame em 3D. Que isso faz toda a diferença, gente. Ontem eu vi um post da minha amiga Renata, e é totalmente verdade, né? Que a gente fala muito em conceito microsonics, que é microscópio mais ultrassom, tá? Esse conceito já acabou. Tá? E eu falo que a endodontia ela está evoluindo assim absurdamente. Por que, Grazi? Não faz mais microscópio que ultrassom? Faz, só que antes tem o 3D. Tá? Então o conceito hoje é 3D, que é a análise da tomografia, e o conceito microscópio mais ultrassom. Tá? Então já entrou mais um componente aí nesse conceito microsonics, não é só mais o conceito microsonics, não. Tá? E aí eu já vou aproveitar para falar disso. Gente, a endodontia ela está evoluindo e ela está crescendo absurdamente. Se você não se atualiza, não estuda há pelo menos 2 anos, você já está para trás. Isso é verdade, tá? E o Start Endo, ele foi feito pensando também nisso, tá? Aqui, ó, a próxima pergunta eu já vou responder então. Olha, sou especialista em endo, mas nunca trabalhei com rotatório. E há 6 anos não faço endo, tá? Então, é especialista, tá? Nunca fez rotatório. E também, né, deixou de fazer endo. O meu curso, né, vai ser o ideal para você, de uma forma rápida, em 6 meses, passar por todas as novidades, todas as tecnologias e começar a voltar a fazer a sua endodontia de forma contemporânea, sem fazer aquela endodontia lá, eu brinco que é da época de Adão e Eva, tá? Foi a endodontia que eu aprendi 20 anos atrás. 21, tá? Esse ano, abafa. Então, o curso é para você também. O curso é para quem está precisando se atualizar. Não estuda há mais de 2 anos e quer se atualizar e ver todas as tecnologias com embasamento teórico pesado. Pesado, a verdade é essa. Vem para o meu mundo, eu estou te esperando. Tá bom? Tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Um dente sem paredes, ainda dá para salvar com um pino de... Claro! Super, super, Iraneide. Eu vou finalizar Se eu não me engano, a paciente está marcada meio-dia. A pessoa não vai nem almoçar hoje, porque o ritmo de carnaval aqui tá assim, tá? Não é na folga, não. Para dar conta da agenda. E depois eu vou postar, tá? Eu postei semana passada. Não tinha parede nenhuma. Não tinha parede nenhuma. E a gente salva com pino de fibra de vidro, tá? Ele tendo ali 2 milímetros de férula de raiz, essa é a indicação perfeita, tá? Dá para salvar super. Eu vou tentar postar hoje, tá? Eu vou finalizar essa paciente, se Deus quiser, na hora do almoço. E aí vou tentar postar. Não garanto não que tá corrido, tá? Grazi, se eu faltar o primeiro modo, mulher, se organiza aí. Já tem todas as datas, tá, gente? Todas as datas já estão estabelecidas. Quando você faz sua inscrição, você já recebe todas as datas de todos os meses para você já se organizar. Marca nada nesse dia, tá? Nesse dia o seu compromisso é comigo. Mas vamos lá, se você já tinha um compromisso, né? Se eu faltar o primeiro módulo, posso assistir depois gravado? Pode, tá? Na verdade, se você quiser, você pode assistir até antes. Que a partir do momento que você faz a sua inscrição, você já pode ter acesso ao curso gravado, tá? Aí vai depender de você. Você acompanhar junto com as aulas que eu vou dando, ou já se antecipar. Por exemplo, já assiste a aula e já vai para a aula presencial com o conteúdo fresco na sua cabeça, tá? Gente, deixa eu falar para vocês. Tá tudo tão incrível, o material tá tão incrível que vocês podem aprender da melhor forma que for para vocês, tá? Tem gente que gosta de aprender ouvindo no online, tem gente que gosta do presencial, tem gente que gosta de imprimir. Tinha uma aluna na turma passada que ela gostava de imprimir
a gente fornece todo o material, tá, em PDF para vocês imprimirem. Então, tinha aluna que imprimia para ir para a aula e aí ela anotava tudo, tá? Então, todos os recursos estão ali para vocês aprenderem da forma que vocês se sentirem mais confiantes para aprender, tá? O Startendo, ele é uma realidade que muda vidas. E eu tô te avisando que o lote vai virar. E a partir do dia 28, né, a gente entra para o segundo lote. Não vai perder a chance, tá, de fazer o Startendo. Ah lá, a Iraneide está perguntando, né, ainda sobre um dente sem paredes, né, de colocar pino de fibra. Faz o isolamento mesmo sem parede? Aí a gente vai fazer um isolamento adaptado, meu amor, tá? Isso a gente também ensina no Start, tá? Que é um isolamento à distância, tá bom? Tô te esperando, Iraneide, no curso, tá? Ó, um monte de dúvida aí que eu te respondi, que se você tiver mais, você vai se beneficiar estando comigo lá no Startendo, ok? Você acha que o tamanho da instrumentação apical influencia no sucesso do tratamento de canal? Absolutamente, com certeza. Com certeza, não tenho dúvida, tá? Isso aí já está mais do que provado cientificamente. A gente já tem muito embasamento científico para isso. Você tem uma contaminação num forame. Lá vai eu, né? Eu já respondi a pergunta, né? Mas a pessoa, a professora aqui, ela não aguenta. Ela tem que explicar, ela tem que detalhar, ela tem que esmiuçar, mas é isso. Você tem um forame lá, ó. Você tem um forame e você tem, né, um dente contaminado. Aquilo ali tá cheio de bactérias, tá? Se eu escolher uma lima 25, que não toca o forame, vai continuar a contaminação. Então eu tenho que ampliar sim. Eu tenho que colocar uma lima mais calibrosa que vai tocar aquelas paredes, tá? Isso é fato, isso não tem discussão, tá bom? Você é de Natal, compra online, tá bom? E aí a gente se encontra online 2 vezes por mês. Clica lá no link da bio, que já está disponível para você, você fala com a minha equipe e eles te passam todas as informações, tá bom, minha querida? Te espero. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que esgotamos. Foi. Foi, tá? Então, esgotei aqui todas as perguntas das caixinhas. Se alguém tiver mais uma pergunta, a hora é agora, porque já está na hora do meu paciente chegar para eu começar o meu dia, meus dias vésperas de carnaval, que eu não vou deixar ninguém com dor, então a minha agenda está cheia, graças a Deus. Meu recado final para vocês é: não esperem o carnaval passar para decidirem o que fazer na vida. Gente, a vida é de quem toma decisões. A vida de sucesso é de quem faz, tá? Esses dias eu escutei uma frase, até escrevi para vocês aqui, ó. A arquibancada, ela vive cheia porque ela é mais confortável, tá? Quem desce para a arena tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto. Eu chamo vocês, então, para sair dessa zona de conforto e vir para a arena brigar ao meu lado, não contra mim, tá bom? Para a gente brigar um ao lado do outro, pela valorização da endodontia, pelo seu crescimento profissional, tá bom? O Startendo, ele nasceu com essa ideia. Te espero, Iraneide, no online, então, tá bom? Não espere o carnaval, gente, para tomar a decisão. Faça a sua escolha agora. Se inscreva no Startendo e a gente se encontra em março. As pessoas falam que o ano só começa depois do carnaval. Você pode até fazer coisas depois do carnaval, mas a sua estratégia já tem que começar antes, tá? O seu estudo já tem que começar antes, o seu planejamento já tem que começar antes. Então planeja-se. E tem isso ainda também, tá? Nas condições de pagamento lá, quanto antes você começa a pagar, mais parcelas você consegue fazer e fica mais fácil para você pagar o curso, tá bom? Se tudo antecipado, gente, é melhor. Você se organiza, consegue pagar melhor, você vai já vivendo aquele processo, você já tem acesso ao online, tá? Se você se antecipar e fizer a sua inscrição, você já tem acesso ao online, você já pode ver ali mais ou menos como que funciona, você já tem acesso aos materiais. Então, todas as vantagens a gente tem em se antecipar, né, na vida, para a gente se organizar, tá bom?
Isso é uma coisa que vocês vão aprender comigo também. Eu sou toda da antecipação, sou toda organizadinha. Já estou trabalhando no curso de vocês, ó. Mesmo, né, já tendo tido a primeira turma, a segunda turma, já estou em contato com os parceiros, já estou organizando, revendo as aulas, colocando casos novos, tá? Não é porque o curso começa em março que eu só vou deixar para ver isso lá, não. Tá? Então isso traz para gente uma segurança e eu já vivo o processo muito antes dele acontecer. Então tenho condições de melhorar cada vez mais. Tá? Então eu espero poder passar isso para vocês aprenderem isso comigo também, porque isso em todas as áreas da vida é só benefícios. Tá bom? Falei demais, grande beijo. Deixa eu ir atender, que ainda não é carnaval. Bora trabalhar.